Muito bem. A gente viu o último, Juízes, estão lembrados? Daí a gente conversou. Aí só para a gente fazer uma recapitulação. Foi o primeiro livro da categoria históricos. Daqui para frente a gente vai ver vários. Josué foi o sucessor de quem? De Moisés, que foi seu mentor e foi o seu líder. Está aparecendo ali? Tá. Lembra que a gente falou que ele foi um livro de ação, mas também tinha vitórias e fracassos. O objetivo principal ali era o que? Era ocupar a terra para tirar os povos que haviam nela. Porque assim como hoje alguém vê um terreno vazio e fala, tá ali dando bobeira, eu vou pegar. E aí o povo ia crescendo, ia se multiplicando, falou, aqui está vazio, não tem ninguém, vamos montar acampamento aqui e vamos tomar por posse essa terra. Quando Deus leva o povo para lá, é para eles poderem tomar posse daquilo que era deles. E por que eles tinham que fazer isso? Eles tinham que limpar a terra, porque ali ia ter a geração que iria dar o fruto a Cristo, ao Messias. Mas para isso tinha que limpar a terra e tirar todo mundo. Porém, teve um povo que Josué não tirou, que foram os filisteus, ou hoje o que nós chamamos de o povo palestino. E ele manteve o povo ali para que eles pudessem pagar tributos ao povo de Israel. E aí eles mantiveram. E a gente sabe de toda a história, o que já acontece. E aí hoje nós vamos começar nossa aula falando sobre Juízes. Quem leu o livro de Juízes? Até metade. Um pouco. A Vera disse que leu tudo. Tudinho, Vera. Então vem aqui que eu vou fazer as perguntas. Brincadeira. Pode ficar tranquila, não vai ter perguntas. Olha só aqui, então eu coloquei alguns pontos. Se você quiser ir anotando, depois eu posso enviar para vocês também pelo grupo do WhatsApp. Mas ele fala de um período ali de aproximadamente 300 anos. E quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente vê que foi um dos períodos mais terríveis, mais cruéis para o povo de Israel. O livro de Juízes, ele retrata bem o que a gente pode ver o que está acontecendo hoje, que logo mais para baixo que você vai ler. Mas olha só, os juízes eles eram quem? Eles eram líderes espirituais que Deus levantava. Não era alguém que chegava do próprio feitio ali, ou de bom agrado, e falava, não, eu estou vendo que o povo está meio perdido, eu vou lá ser juiz desse povo. De forma alguma. Quem levantava os juízes era o nosso próprio Deus. Mas quando a gente olha para a história de Juízes, a gente vê um círculo vicioso na história de Juízes. Por quê? Eu vou até pegar minha Bíblia aqui. É que eu não consegui passar para o slide. Mas ele mostra para nós um círculo vicioso que em muitos a gente pode comparar em algumas fases da nossa vida. Porque olha só, acontecia da seguinte forma. Israel serve ao Senhor. Israel cai em pecado e idolatria. Israel é escravizado. Israel clama ao Senhor. Deus levanta um juiz. Israel é libertado. Israel serve ao Senhor e volta. Por isso que foi um período muito crítico para o povo de Israel, porque eles viviam nesse círculo vicioso de servir ao Senhor, cair no pecado de idolatria, ser escravizado, clamar a Deus, Deus perdoar e Deus daí levantar de novo um juiz. E aí novamente eles serviam ao Senhor, e eles caíam de novo no mesmo pecado, na mesma idolatria. Isso fazia com que esse círculo vicioso durasse ali 300 anos. 12 juízes, uma juíza, que foi Débora, e ainda essa juíza, a gente vai ver logo mais à frente, todos eles, Débora, ela ainda entrou na história, por quê? Porque o próprio juiz, que era para ter feito tudo, não fez. Ele se intimidou, ele falou, não, eu acho que as coisas não são bem assim, vão ficar aqui, mas ela tomou uma força ali e falou, não, a gente tem que fazer. E ela entrou na história como uma não, né? A única juíza que nós tivemos ali sobre o povo de Israel. Eu coloquei esse plano B aqui,
Mas não fique pensando que Deus é alguém que não pensa bem, ou que ele faz as coisas, dá errado, ele fala, não, vixe, deixa eu ver o que que eu vou fazer, deixa eu mudar. Mas os juízes foram o plano B para Israel, o plano B de Deus. Por que isso? Quem que tinha que governar o povo nessa época? Qual foi o livro que a gente leu antes? Josué. Mas Josué não queria essa liderança, ele não queria essa tarefa. Porque o que ele tinha que ter feito? Assim como Moisés, ele tinha que manter a visão dele e pedir a Deus, Deus, quem vai ser o meu sucessor? E ele não fez isso. Mesmo tendo Moisés como seu mentor e o seu líder, ele não fez aquilo que Moisés fez. Deus, quem vai me suceder? Quem vai estar depois de mim quando eu já não estiver mais aqui sobre essa terra, quando eu partir? E Josué não fez isso. Quando Josué morre, não fica um sucessor dele. Aí Deus começa a levantar os juízes. E lembra que eu disse agora há pouco? O livro de Juízes retrata muito o que a gente vive hoje. Uma era de pós-modernidade. Porque uma das frases que mais se repete no livro de Juízes é: cada um fazia o que era reto aos seus olhos. E não é isso que a gente vê muito hoje? Cada um faz o que é certo ao seu modo. Cada um faz aquilo que acha que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é conveniente. Eu sempre brinco porque eu digo que as pessoas vivem numa eterna conveniência, parece. Não, aquilo que é conveniente para mim, aí eu faço. Mas o que está escrito, não, Deus escreveu isso aí, não, eu não concordo. Eu acho que Deus... E aí as pessoas querem ler a Bíblia como um livro de romance, um livro poético que servia apenas para aquela época, apenas para aqueles primeiros povos. Mas não, a Bíblia serviu para eles e serve para nós. Então não tem por que a gente começar a querer fazer como eles faziam. Cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Cada um faz o que bem entende. Cada um tem a sua interpretação da Bíblia. Ó, a sua interpretação é uma, mas a minha é essa. Então, para a gente não discordar, fica aí no seu canto, fica aqui no meu, e eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu acho conveniente dentro da palavra de Deus. E vamos ser sinceros, não é muito mais fácil viver dessa forma? Claro que é, porque eu não tenho que seguir regras. Se aquilo não é bom para mim, eu deixo de lado. Se aquilo está me incomodando, fica ali. Deus falou que não pode fazer isso aqui. Não, mas eu, ao meu ver, pode, porque não tem nada demais. Isso aqui é ruim para ele, mas para mim está sendo bom. E se eu viver nessa conveniência, eu vou me distanciando de Deus. Aí quando as pessoas usam aquele versículo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter e clamar, eu virei e sararei a terra. As pessoas usavam muito esse versículo nos últimos 4, 5 anos, não foi? Mas cadê a conversão real e verdadeira dessas pessoas? Porque não adianta um líder político levantar e usar esse versículo, mas as pessoas que vão não usam aquele versículo de forma correta. Aí é só falar, 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 falar. E isso a gente tem aos milhares, que falam, falam, falam. Juízes foi o império do subjetivismo e do relativismo, que é o que a gente vive hoje. O que é relativo. Para você é isso, mas para mim não é. E a gente não pode cair nesse erro. E aqui, tinha alguém copiando? Posso passar? Mas qualquer coisa que faltar, eu vou estar enviando para vocês pelo WhatsApp. E aqui a gente tem a ordem cronológica dos juízes, desde o primeiro até o 12º. Algumas pessoas costumam falar que eram cerca de 10, mas eu peguei exatamente, foram 12. Otiniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefeté, Ibizã, Elon, Abidom e Sansão. Eu acho que de todos aqui o mais conhecido é Sansão, porque é a história que as pessoas mais contam. Mas temos também Gideão, que é muito conhecido. Várias pessoas deram nome aos seus filhos em virtude do juiz Gideão. E cada um deles. Eu não vou entrar na história de cada um deles, ou o tempo. Alguns aqui tiveram um período ali de 6 meses, outros tiveram um período de 20 anos, como foi o caso de Sansão. Mas entenda que todos eles,
com exceção de alguns, eles faziam o que era correto aos seus olhos. Por isso que foi um período muito ruim para o povo de Israel. Porque ao invés deles terem alguém ali que pudesse levar o povo a uma adoração plena e verdadeira ao Senhor, eram juízes, eram homens levantados por Deus, mas que se distanciavam de Deus nos seus afazeres, na sua ordenança, na sua liderança. Quando a gente olha para a história desses 12, a gente tem que entender que, mesmo num período em que eles faziam o que era correto aos seus olhos, Deus, com a sua soberania e com a sua eterna misericórdia, cuidou do seu povo. Aqui era o círculo vicioso que eu não consegui copiar, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que é o propósito do livro de Juízes. Então aqui ele tem 3 partes. Em termos históricos, ele serve como um elo entre a conquista da Palestina e a monarquia. Até então, não havia rei sobre Israel, rei humano. E nós vamos ver logo após que nós temos o primeiro rei humano sobre Israel. E aí, quando acaba esse período de juízo, o povo começa a clamar: Deus, nós queremos um rei, porque todos os outros povos têm os seus reis e nós não temos. Então começa o período da monarquia sobre Israel. Em termos teológicos, ele apresenta vários exemplos do princípio de que a obediência à lei traz a paz, mas a desobediência significava opressão e morte. Então, quando nós lemos o livro de Juízes, é para que a gente traga a nossa realidade. Se eu sou obediente, eu vou ter paz, eu vou ter alegria, eu vou estar ao lado de Deus. Mas se eu trago a desobediência para a minha vida, eu vou ter sofrimento, eu vou ter dor, eu vou ter morte. E olha só que interessante, não é um castigo de Deus, como muitas pessoas gostam de usar o termo. Ah, Deus castiga, Deus está me castigando. Não, Deus deixa bem claro. Se você andar por esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Se você andar por esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. E aí entra o quê? A sua escolha, o livre-arbítrio. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente vê que o livre-arbítrio que havia sobre a vida deles, que há sobre a minha vida e sobre a sua vida, leva a gente a pensar que eu posso fazer o que é conveniente, que era o que eles faziam. Mas isso muitas vezes, fazer o que é conveniente, leva a dor, leva a sofrimento, leva a opressão e, consequentemente, a morte. Em termos espirituais, pode-se ver a fidelidade de Deus em perdoar o seu povo arrependido, até mesmo quando tinha aquela frase que cada um fazia o que achava mais reto. E ali eu coloquei 2 versículos, a gente tem lá Juízes 17, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Juízes 17, 6 e depois 21, 25. 17:6 fala assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Aí quando nós vamos lá para o 21, 25. E naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esse versículo 25, ele resume basicamente o livro de Juízes. Cada um fazia o que achava bem aos seus olhos. Então entenda, irmãos, toda vez que a gente faz o que a gente acha bem, o que acha bom aos nossos olhos, certamente vai dar errado. É aquela velha história. Ah, todo mundo está fazendo. Mas não é porque todo mundo está fazendo que está correto. Ou a frase que a sua mãe dizia: você não é todo mundo. Você é filho de Deus, então siga os conselhos do Senhor. Siga aquilo que Deus está passando para vocês. Copiaram? E aí, do livro de Juízes, nós vamos para o livro de Ruth. Ficou claro esse livro de Juízes? Tem alguma dúvida? Aí nós vamos para o livro de Ruth. Ruth é um livro de romance, poético. Mas ele está dentro da Bíblia, como a gente viu nas primeiras aulas, no cânon, quando foi feito
porque ele remete aquilo que é a vida nossa junto com o Senhor. Tanto é que a história de Ruth, Noemi e Boaz, ela é como se fosse um tipo de Cristo. É uma cristologia, como alguns estudiosos dizem. Porque a gente vê no personagem de Boaz, Cristo. A gente vê no personagem de Noemi, que era a sogra, o Espírito Santo. E a gente vê na figura de Ruth, eu e você. Nós vamos entender isso um pouquinho mais. Fala da história de duas mulheres, que era Ruth e Noemi, e ela trata de como sobreviver após uma tragédia. E quando a gente olha para a história de Noemi e Ruth, foi uma tragédia. Porque primeiro morre o marido da Noemi. Nesse caso, quem iria cuidar dela? Os dois filhos. Acontece que logo após, os dois filhos dela, já casados, também morrem. E aí as duas noras ficam naquela situação. E agora, o que eu faço? Uma disse, olha, eu vou voltar para o meu povo, aqui não dá para ficar. Não tem comida, não tem o que eu fazer aqui. Ninguém vai querer se casar comigo. Eu não tenho ninguém aqui que possa também casar comigo. Mas a Ruth não. A Ruth olha para Noemi e ela lê não, né? Ela fala um dos versículos que eu particularmente acho muito bonito, que está lá em Ruth. Até coloquei ali no finalzinho para você anotar. Ruth, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Tem gente que lê esse versículo em casamento, em aniversário. Ruth 1, 16, 17 diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Aí o 18, e vendo, pois, Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Porque a Noemi dizia o seguinte: minha filha, volta para o seu povo, você ainda está nova. Você pode arrumar um outro marido para você não ficar sozinha, para você não ficar desamparado. Não tem por que você andar comigo. Mas sabe o que levou a Ruth a falar essas palavras para Noemi? O testemunho da Noemi, o que contou muito. Não que a outra não tivesse visto, mas o testemunho não foi o suficiente para que a outra pudesse falar assim: eu quero ficar. Até porque naquela época o povo moabita, ele tinha sido como se pulverizado da terra. Porque era um povo que não seguia as tradições, não seguia os conselhos do Senhor. Mas a Ruth, sendo uma moabita, ela diz assim: não tem o que eu fazer. Mas olha só, o Deus que a minha sogra serve é um Deus bondoso, é um Deus verdadeiro. E via isso através do testemunho de vida da Noemi. Não era uma mulher que olhava e falava assim: misericórdia, eu não quero nunca ser igual a essa mulher. Eu não quero nunca ir na igreja que essa mulher vai. Eu não quero nunca servir ao Deus dessa mulher, porque olha só como que ela vive. Ela fala uma coisa e prega outra. Aqui dentro de casa ela parece o bicho de sete cabeças, e lá no templo ela é igual a história do menininho que chegou para o pastor no final do culto e falou: pastor, a gente pode morar aqui na igreja? E o pastor preocupado falou: mas por que aconteceu alguma coisa com a sua casa? Não, pastor, deixa a gente morar aqui. E até que o pastor insistiu, até que ele respondeu. Falou: não, pastor, é porque assim, ó, lá na minha casa, meu pai é um monstro. Bate na minha mãe, bate na gente, deixa a gente de castigo, espanca, briga, xinga, faz. Mas quando ele vem aqui para a igreja, ele fica tão bonito, ele fica tão perfeito, sabe? Ele canta, ele bate palma, ele fala lá na frente. Então, assim, para a gente não sofrer mais, deixa a gente morar aqui, porque aqui ele é bom, mas lá em casa ele não é. Que testemunho esse pai estava passando para o filho? A Noemi passou um testemunho de que era muito bom servir ao Senhor, mesmo num período de tragédia. E aqui a gente entende esse trinômio: como viver após uma tragédia? Amor, conversão e perdão. Quer ter uma vida boa, mesmo após uma tragédia? Viva com amor, com conversão
e com perdão. Depois dessa tragédia, as mulheres ali, elas tinham que fazer alguma coisa, porque a região estava tomada por uma seca. E uma fome muito grande, uma miséria muito grande estava vindo sobre aquela região. Aí é quando elas saem e elas vão em direção a essa terra onde estava Boaz. A única saída para elas era se casar novamente. Porém, Noemi já não tinha mais idade para isso, porque ela já era uma mulher idosa. Não havia homem para se casar com ela. E ela já não tinha mais os filhos para poder cuidar. Então ela estava perdida. Mas veja que todo o testemunho de vida que ela deu fez com que a Noemi entendesse o seguinte: não, eu não vou te abandonar. Porque certamente em alguns momentos difíceis da vida de Ruth, a Noemi não abandonou ela. Mas foi aquela mulher presente, aquela mulher que esteve ali falando com ela. O testemunho de Noemi falou ao coração de Ruth. Aqui, a gente fala da vida também, nesse livro de Ruth, de pessoas comuns, porém tementes ao Senhor. Porque a história de Ruth, ela acontece basicamente junto com a história de Juízes. Quando a gente pega o livro de Juízes, a gente vai ver aproximadamente a época que ele foi escrito. Ele foi escrito entre 1050 e 1000 antes de Cristo. Já o livro de Ruth foi escrito entre o ano 1000 antes de Cristo. Então a gente consegue fazer uma junção e perceber que Ruth viveu na mesma época que alguns juízes. A gente não tem com exatidão essa informação. Qual juiz estava vivendo na época que Ruth era viva? Mas ela vivia nessa época. Mas quando a gente olha para o livro de Ruth, a gente entende que mesmo com toda aquela parte ruim que havia dos juízes, em que eles não eram tementes ao Senhor de forma correta, eles faziam o que era correto aos seus olhos, o povo ainda se mantinha fiel. E isso é muito importante. Ainda que os nossos líderes não deem um bom exemplo, a gente não deve falar o seguinte: ele fez, eu também faço. Porque essa frase, eu sou professor, eu conheço bem, é frase de criança. Ele fez, eu também vou fazer. E a gente tem que levar a criança a entender o seguinte: ela não tem que copiar o que é errado, ela tem que copiar o que é correto. Ainda que 2 ou 3 façam o que é errado, aí ele vai fazer. Essa semana mesmo, 2 aluninhos meus que jogam para fora em futsal, ele falou assim: professor, eu dei uma carreira no menino lá mesmo, estava nervoso. Eu falei: por quê? Ué, ele não passava a bola para mim, só fazia coisa errada. Eu falei: não quero nem saber, eu vou dar uma rasteira nele. Eu falei: mas ele era seu amigo de time. Eu sei, mas eu estava revoltado porque ele não estava fazendo as coisas certas. Aí eu expliquei, eu falei: olha, mesmo que seja seu amigo de time, ele está fazendo errado, você não tem que fazer errado para poder sobrepor ele. Porque quando você faz algo de errado para uma pessoa, você se iguala a ela. Então, quando eu uso o termo, o meu líder não está fazendo o que é correto, então eu vou fazer também o que não é correto, eu estou tendo uma atitude infantil, uma atitude de criança. Mas veja que o povo que vivia nessa época de Ruth olhava para os juízes, que era a referência que eles tinham, e olhando para eles, falava assim: mas como é que eu vou fazer o que esse homem faz? Ele leva a gente a pecar e não, eu não vou, eu vou me manter fiel ao Senhor. Imagina se Noé, vendo tudo aquilo que acontecia, falasse assim: só tenho de bonzinho aqui, de justo? Não. Mas quando a gente lê a história de Noé, Deus fala o quê? Deus olhou para toda a terra e não havia um justo sequer. Mas ele viu para Noé, e Noé era um homem justo e íntegro. Não justo e íntegro como Jesus, porque o único justo foi Jesus. Esse justo e íntegro era uma pessoa que, mesmo quando errava, buscava pedir perdão a Deus e consertar os seus erros. Aqui a gente tem 4 temas para a gente colocar. Primeiro, Ruth demonstra que os gentios podiam sim crer no Deus verdadeiro, porque ela creu. Então não era uma coisa exclusiva para o povo de Israel. Os moabitas podiam crer em Deus, os filisteus podiam crer em Deus, qualquer povo que não vinha da linhagem de Israel podia se converter ao Senhor, podia acreditar que Deus é um Deus verdadeiro. A gente vê isso também muito no livro de Jonas, quando ele está lá no barco, que todos os marinheiros ali começam a ficar aflitos porque a embarcação podia virar, e eles buscam o Jonas lá no fundo e falam assim: é o seguinte, fala com seu Deus, porque a gente já falou com todos os nossos e não resolveu nada. Veja que aquele povo não servia ao Deus de Israel, mas eles entendiam que, fala com seu Deus, porque de todo mundo aqui está resolvido. Então o problema é com o seu.
Eles entenderam naquele momento que quem estava dominando sobre toda a terra não era o Deus deles, mas era o Deus de Jonas, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Segundo ponto, ele apresenta a genealogia parcial da linhagem de Davi e, portanto, a de Cristo. Porque quando a gente começa a olhar toda a história, Boaz, ele foi o... Para não falar errado. Eu vou tirar a informação, depois eu falo, senão eu vou falar errado, fica gravado. Mas eu não me lembro agora se ele era o tataravô ou o bisavô de Davi. Bisavô? Porque daí foi Boaz. Não, mas o filho de Boaz, cara, que eu não estou lembrando o nome, que foi o avô de Davi. Era Jessé. Eu vou pegar ali, eu vou lembrar. Bisavô. É, porque eu lembro que era Davi, aí veio o pai dele, aí tinha mais um, é bisavô. Mas eu vou tirar a informação ali para não ficar errado depois. 3. Como parente resgatador, que era o que era muito comum naquela época, Boaz era um belo tipo de Cristo, como eu disse para você, que era uma cristologia. Por quê? Ele era um parente de sangue. A gente pode ler isso em Romanos 1:3. Pode anotar aí na sua Bíblia para você depois ler lá na sua casa. Mas Romanos 1:3, ele nos diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E depois em Hebreus 2. Não é 145, não, acho que eu digitei errado. 14 ao 15, se não me engano. Deixa eu só tirar aqui a dúvida. Eu corrijo ali. Isso, 14 e 15. É, deixa eu corrigir, porque nem eu vi que teve na hora que eu digitei aqui. Não, não tem 145. Deixa eu digitar certo aqui para vocês. Agora tá certo. E aí diz assim, ó, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. De quem que ele está falando aqui? Jesus. 3. Tinha todos os recursos necessários para comprar a herança perdida. O que acontecia naquela época? Uma mulher, quando ela ficava viúva e ela não tinha um filho para cuidar, toda a herança dela tinha que ser vendida por um parente mais próximo. E eu me lembro que tinha um desenho que eu mostrava sempre para as crianças na aula de ensino religioso, que ele trazia um parente próximo de Ruth, mas muito mesquinho. E ele comprava todas as heranças das parentes que ele tinha que iam morrendo. E aí, quando chegou a vez dele comprar a herança da, da Noemi, ele tinha que se casar com a Noemi também. Mas aí alguém chega para ele, eu acho engraçado aquilo, mas é uma visão errada, né? Que eles passaram no desenho. E o homem chega assim no desenho e fala para esse parente, fala, olha, eu sei que você gosta, né, de ter as coisas bonitas, organizadas, e você acumula bastante aqui, você tem, ele fala, eu gosto mesmo, eu tenho muita riqueza. Aí o que ele fala? Mas pensa só, você tem tudo isso, você não é casado. Se você se casar com a Noemi, você vai ter que colocar umas cortinas novas. Olha o que o desenho é mostrando. Você vai ter que comprar umas panelas de barro nova. Aí aquilo ia coçando ele, porque ele era muito mesquinho. Ele falava assim: eu não quero gastar dinheiro com cortina, eu não quero gastar dinheiro com prato, com empregada. Aí, na história, claro que não acontece isso, mas ele falava assim:
Eu vou tentar fazer a cabeça desse homem para que ele não queira comprar a herança de Noemi e aí, consequentemente, casar com ela. Porque se ele casar com a Noemi, aí eu que fico sem poder me casar com a Ruth. Porque a gente vê que na história não foi apenas uma aproximação de Ruth para Boaz, mas Boaz também se afeiçoou dela. Porque ele poderia muito bem falar, não, eu não quero casar com você, né? Eu posso deixar você colher os milhos aqui que caem, porque é um direito das viúvas, mas para mim eu quero que só fique nisso. Mas ele se afeiçoou, ele queria se casar com a Ruth. Letra C, estava disposto a resgatar. Hebreus 10, anote aí também no seu caderno. Hebreus 10, 7 diz assim: Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu vou ler a partir do 5 para ficar claro para todo mundo. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitasse com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, quem que é esse então eu disse? Jesus. Eis aqui estou. E ele coloca entre parênteses, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Assim como Jesus estava disposto a pagar um sacrifício pela minha vida e pela sua vida, Boaz estava fazendo um sacrifício para ter Ruth ao seu lado. E ele sabia que ele casando com a Ruth, a Noemi também seria beneficiada. E aí, no quarto ponto, um exemplo comovente da soberania de Deus sobre o seu povo. Vou voltar lá no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Aqui Boaz está protegendo Ruth, olha só o que diz. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui Boaz está falando para Ruth, para que seja feito como o Senhor. Então, quando a gente tem o livro de Ruth, a gente entende muito bem sobre essa questão de como Deus ama o seu povo. E aí, só para reforçar a imagem da cristologia. Boaz, a imagem de Cristo. Noemi, a imagem do Espírito Santo. E Ruth, a minha e a sua imagem. E por que Noemi é a imagem do Espírito Santo? Quem é que convence-nos do pecado? O Espírito Santo. Quem é que nos leva para perto? É o Espírito Santo. Noemi fez esse papel na vida de Ruth. Porque quando elas estavam ali naquela cidade, a Ruth dizia o seguinte, olha, você pode ir embora. Não, eu vou ficar com você, porque onde você for eu irei, o seu Deus será meu Deus. E no momento a Ruth percebe e fala, olha, eu não posso deixar ela aqui também passando fome. Eu vou lá buscar comida, eu não vou deixar ela, porque ela já é idosa. Mas num determinado momento, Noemi diz o seguinte, Ruth, vá em tal terra, porque ali tem um parentesco nosso, de um homem chamado Boaz. Então ela encaminhou Ruth aos pés de Boaz. E quando ela diz, olha, eu encontrei o Boaz, ele deu a comida para mim, ele falou que eu podia recolher o quanto eu quisesse, e também pediu para que os seus funcionários me dessem mais comida, não só o que caísse. Porque as viúvas, elas só tinham o direito de pegar aquilo que caía da bandeja, aquilo que caía dos cestos. Então, transbordou o cesto, caiu duas, três espigas, elas iam lá e pegavam. Mas o Boaz disse, ó, para ela, monta um feixe, entrega na mão dela. Aí foi quando a Noemi percebeu, falou, opa, estamos no caminho certo. E você vai fazer o seguinte, você vai lá à noite e você vai se deitar aos pés dele, da manta dele, que era um sinal de dizer, olha, eu estou aqui e há um interesse. Noemi fez esse papel que o Espírito Santo faz a mim na sua vida. Você precisa ir ali para você se aproximar de Deus, você precisa fazer isso. Não faça isso porque isso vai te distanciar, isso vai colocar uma muralha entre você e Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E foi isso que Noemi fez na vida de Ruth. Tranquilos? Próximo livro, o livro de Samuel. E a gente vai ter duas partes, porque o livro de Samuel ele fala de um período de monarquia
E depois ele vai falar de um outro período, nós vamos chegar lá para frente, e eu vou deixar para aquele momento, que a gente faz depois do nosso café. Olha só o que aconteceu. Nesse período, o povo já não queria mais rei. Foi quando eu disse agora há pouco. Eles já começaram a reclamar, não aguento mais. Cada um que vem aqui faz o que é bom aos seus olhos, não fazem o que é bom aos olhos de Deus. E ó, todos os outros povos têm reis. Só a gente que não tem. E aí tudo que a gente precisa ir até o juiz para conversar com ele e ele dar o veredito. Nesse primeiro livro aqui de Samuel, a gente vai ter o início da monarquia sobre Israel. Porque até então Israel nunca tinha tido um rei humano, apenas um rei espiritual, que é Deus. Deus era o rei do povo de Israel. Não tinha um rei humano. E quem foi o primeiro rei humano sobre o povo de Israel? Saul. E veja que quando Saul se torna rei, ele faz uma boa governança. Ele começa o reinado dele bom. Mas assim como outros personagens da Bíblia, ele deixou de olhar para Deus acima dele e começou a olhar para Deus ao lado dele. E o que acontece com todos aqueles que olham para Deus estando ao seu lado? Eles caem. Quem que é a primeira história que a gente tem de uma pessoa que olhou para Deus não acima, mas olhou para Deus para o lado? Lúcifer, Satanás. E ele cai. Porque Deus ele deixa bem claro, o meu reino não será dividido. Só tem eu. E aí alguém pode falar assim, nossa, tá vendo, Rafael? O seu Deus é um Deus arrogante. É um Deus que só ele quer mandar. E ótimo, deixa só ele mandar. Não tem problema algum. Porque não há como nós servimos, venhamos a servir dois deuses, dois senhores, dois reis. Não tem como. Vocês veem tanto que não tem como, que se a gente pegar, por exemplo, a história da Igreja Católica, a última história que nós temos de dois papas foi quando? Quando o Bento XVI renunciou e aí entrou o Francisco, o Papa Francisco. Mas veja que eles deixaram bem claro, vai ter dois papas, mas só um governa. Ele vai ficar como Papa Emérito, o Bento XVI. E ficou ali, eu acho que 10 anos, se eu não me engano, que ele ficou, sem ser, ou menos, sem ser o Papa oficial, mas ele continuou sendo Papa até a morte dele. Mas quem governava a Igreja Católica era Bento, o Francisco. Não tem como colocar dois para governar. Nunca vai ter isso. Isso não existe em lugar algum. Então, o dia que alguém vier e falar, ó, tem dois que vão governar, é mentira. Porque até em uma sociedade de empresa, um tem mais destaque que o outro, um fala mais que o outro, um responde mais que o outro e um acaba governando mais que o outro. Eles podem trocar ideias, mesmo que eles tenham ali uma sociedade dividida 50-50, mas um sempre vai sobressair, porque é natural. E no reino de Deus não há como alguém querer falar assim, não, eu não quero mais Deus acima de mim, eu quero Deus ao meu lado. Aqui também nesses livros de Samuel a gente tem a história de Ana, que é uma história linda. Que quando a gente olha para a história de Ana, pense só comigo. Ela era casada com Penina, que já tinha outra mulher, que tinha filhos. Mas a Ana, ela era estéril. E por um longo período, se eu não me engano foram 13 anos, ela não podia ter filhos. Pense só comigo. Numa época em que as mulheres elas se casavam para que elas pudessem dar filhos aos seus maridos, durante 13 anos ela não podia dar. O que é que ela não ouviu, aliás, das mulheres que estavam ao redor e da outra própria mulher de Penina? Sua seca, sua estéril, você não serve para nada, não sei porque você está aqui ainda. Eu de você já tinha ido embora ou feito alguma coisa pior. Mas um detalhe importante é que os homens naquela época, quando eles se casavam e a mulher não podia dar um filho, ele tinha o direito de pegar a mulher, voltar à casa do sogro, dos pais dela e falar, olha, eu estou devolvendo a sua filha porque ela não me serve. Eles tinham esse direito, por uma questão cultural. Mas Penina, ele não fez isso.
Eu sempre gosto de usar a história de Ana para que a gente possa entender sobre quando a gente fica muito reativo às situações do nosso dia a dia e olha somente para os problemas. Sabe aquela dinâmica que as pessoas gostam de fazer? Talvez você já tenha visto. O que você vê aqui? Um ponto. Mas e o restante do quadro branco? Era a dinâmica. Nós estamos muito focados no ponto. Aqui ainda tem outras manchinhas, mas imagine o quadro todo branco. A gente foca só no ponto e esquece do restante. Nós esquecemos muitas vezes daquilo que Deus fez e fica focando no problema que está acontecendo no nosso dia a dia. Ana, ela fez isso. Mas veja que ela também tinha uma preocupação, porque ela via que o povo de Israel estava caído na sua espiritualidade. E ela pensava assim: Eli já está aposentado. Os seus filhos pintam e bordam, porque os filhos de Eli, por lei, seriam os próximos profetas que estariam ali cuidando do templo. Mas eles eram ímpios, eles se prostituíam, eles roubavam toda a parte que não cabia a eles, eles roubavam das ofertas que eram levadas para o sacrifício. Eles faziam coisas horrendas. A mais horrenda de todas que eles fizeram foi quando eles disseram o seguinte: nós estamos indo para a luta e o povo que está lá é um povo supersticioso, então nós vamos levar a Arca da Aliança, porque quando eles virem a Arca da Aliança, eles vão retroceder. E não foi isso que aconteceu. Porque a presença do Senhor não estava naquele material. A presença do Senhor estava quando as pessoas se rendiam diante da arca. Quando o profeta levava o sacrifício, aí sim surgia a presença do Senhor. Então foi como eu falei na última aula, a gente não pode olhar para uma caixa como essa, ou olhar para um menorá, ou olhar para um chifre e falar: agora eu estou protegido. Porque daí é igual aquelas pessoas que colocam um raminho de arruda na orelha, amuletos, coloca aquela espada de São Jorge na beira da porta da casa para não pegar mal olhado, ou coloca potinho de sal grosso nos cantos da casa. Eu tenho lá na minha casa essa planta, espada de São Jorge, mas é só para ornamentar, porque não é para espantar mal olhado. Ou quando é criança, eu lembro que minha mãe falava assim: ó, quando criança nasce tem que colocar uma fitinha vermelha, porque daí não pega... Oi? Não pega mal olhado, não pega quebrando... como é que era o nome? Quebrando, mas tinha também outro, espinhala caída. Isso aí é espinhala caída. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe levava a gente na benzedeira. Não é porque eu me sinto bonito, mas toda vez a benzedeira dizia o seguinte: ó, ele está com torcicolo porque ele é muito bonito. Eu cresci ouvindo isso, mas não fiquei convencido. Mas toda vez que eu ia lá que eu estava com torcicolo, é porque eu era uma criança muito bonita e todo mundo ficava olhando para mim, botando quebrante. Aí o que ela falava? Ela fazia oração. Falava: ó, depois chega lá na casa da senhora, dona Savina, pega um pano quente com álcool, coloca no pescoço dele assim e deixa. Depois a gente entende, né, João, que para uma torção, algo quente ajuda. Depois eu estudei isso na educação física. Aqui, ali, ele estava aposentado, seus filhos assumindo o lugar por lei, já eram ímpios. E Ana queria um filho para que a vida espiritual do povo, do seu povo, fosse reavivada. Por isso que na oração dela, quando ela está lá na entrada do templo, e ela está lá se debruçando, derramando a sua alma diante do Senhor, e aí ele chega e fala: ó, mulher, você está bêbada, vai embora. Porque ele não conseguia entender as palavras dela, ela não conseguia pronunciar de tanto que ela chorava. E aí ela disse: eu não estou bêbada, eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. E aí ele fala para ela: vá, e daqui um tempo, daqui um ano, você vai ter aquilo que você pede a Deus. E acontece. Nesse período, ela engravida, e aí ela tem Samuel. Mas a oração dela antes, que é uma oração muito bonita, e uma das partes que ela diz é o seguinte: Senhor, me dá um filho, porque eu vou devolvê-lo, e ele vai servir ao Senhor dentro do templo, dentro da casa do Senhor, todos os dias da vida dele.
E aí quando Samuel nasce, passa-se o período de amamentação. Em algumas Bíblias a gente fala assim, a gente lê, passa o período de desmame, ela pega e leva ele para o templo. Alguns dizem que Samuel, quando foi levado para o templo, tinha por volta de 5, 6 anos. Outros dizem que ele já estava com 13, 14 anos. Não há uma exatidão na idade. Mas a gente entende que ele foi muito novo para o templo, para viver lá sob os cuidados de Eli. Mas ele não foi basicamente para viver sob os cuidados de Eli, ele foi lá para servir ao Senhor. Tanto é que nesse período em que os filhos de Eli estavam ali fazendo tudo de errado, estavam levando o povo também por um mau testemunho, as pessoas olhavam e falavam assim, mas poxa vida, eles que tinham que dar o bom testemunho estão fazendo errado, e as pessoas começam a se distanciar, é natural. Você olha para o seu líder, você olha para o pastor que você está seguindo, e fala, não tem como eu fazer, andar com ele, porque o que ele fala, o que ele faz, ele prega uma coisa e faz outra. O povo olhava para eles dois e falava assim, não tem como a gente ficar aqui. Então, eu vou deixar de ir no templo, eu vou deixar de ofertar, ou como a gente costumou agora ouvir, não, eu vou ser igreja na minha casa, porque eu não suporto mais ir na igreja e olhar para a cara das pessoas. A gente escuta isso. E depois da pandemia parece que eu fiquei pior, eu não suporto mais olhar para a cara das pessoas. Então, eu vou em casa, eu ligo no YouTube, assisto, ok, mas igreja é você também vir a esse local físico e ter a comunhão com todos os irmãos. Porque se for para a gente só assistir em casa, é muito fácil. Vamos fechar esse templo. O pastor lá da casa dele, como ele faz os devocionais, ele faz um culto. Como foi a época da pandemia, a gente ia lá na casa dele, fazia o culto lá da sala dele, da cozinha dele. Mas Deus não quer isso. Deus ele quer o quê? A união do povo para sim formar uma igreja. A igreja que vai propagar a palavra dele por toda a terra. Aqui a gente também tem... Deixa eu ver se eu faltei alguma coisa. Não. Falei todos esses pontos aqui. E daí a gente tem aqui só esse comecinho que Saul foi o primeiro rei humano. Mas quem que ungiu a Saul? Samuel. Samuel, depois que ele morre, ele se torna o novo profeta sobre Israel. E ele foi um profeta muito justo, muito correto, muito íntegro. Tanto que ele permanece por longos e longos anos. E ele não era um profeta que ele fazia uma coisa e de repente ele... Não, ó. Tá bom, Davi, você fez isso aí, vamos, cara, deixa eu passar a mão na sua cabeça e você continua. Não. Todas as vezes Samuel era muito justo, muito correto em pegar no pé de Davi, em pegar no pé de Saul. Tanto que a gente vai ver daqui a pouco o que ele pegou no pé de Saul, quantas vezes. O que a gente pode ter como entendimento? Por que Raul começou bem o seu reinado, mas, e aí eu deixei aqui sem colocar. Quando Saul, ele começou a ver que as vitórias dele, as conquistas dele, estavam fazendo ele se tornar um rei forte e poderoso, foi aí que ele começou a olhar a Deus não acima, mas Deus do lado. Ah, sim. Passa lá no Amazon Prime, não é? São quantos? 8 episódios. Isso. E aí o que é bom a gente... eu ainda não assisti essa da Amazon Prime, Casa de Davi. Mas quando eu assisti, por exemplo, o filme de Noé, quando eu assisti algumas séries que passam na Record, que eles passam várias novelas, se você lê a Bíblia antes, você consegue discernir realmente o que é história, o que é ficção, o que é dramatização. Porque se eu pegar a Bíblia e for fazer uma novela, vai ter o que ali? 8 capítulos. Mas tem que ter toda a dramatização. Aí quando você pega o filme de Noé, por exemplo, tem várias aberrações. Os anjos caídos que voltam para o céu porque eles estão ajudando Noé. Aquele homem, agora me esqueci o nome, ele consegue quebrar a lateral e entrar na arca e fazer a cabeça de Cã para que Cã mate Noé. Mas veja, quando você lê a Bíblia, quem entrou na arca? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas. E lá entrou quem? Noé, a esposa, os 3 filhos e uma namorada
que estava grávida, mas olha, eu não posso contar nada do meu pai. Tanto que uma das cenas mais dramáticas do filme é quando Noé pega a criança, ele pega a faca e fala assim, eu não quero, porque não é prometido isso aqui, nascer dentro aqui da arca. Mas ele não mata a criança, ele não mata uma menina que tinha nascido ali, que era a neta dele. E aí a cena pior também é quando o homem consegue entrar pela lateral da arca, ele consegue quebrar e fazer alguma coisa e entra. Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Você tem que ler a Bíblia, aí você vai assistir. Aí você consegue separar o que é real, o que é fictício. Porque se a gente não ler, a gente acredita naquilo que vê. E a nossa mente ela é muito, ela não consegue discernir o que é real e do que é fantasioso. Por isso que uma criança ela acredita que ela pode voar como super-homem, que ela pode soltar as teias de aranha como o Homem-Aranha. Tem criança que pula de árvore, se quebra todo, porque ele na cabeça dele, se ele falar algum sinal, algum mantra que ele escuta no desenho, vai acontecer e ele vai voar como super-homem, mas não é. Porque a nossa mente é muito dividida nessa parte. Vamos parar aqui, vamos para um café e daí a gente dá continuidade no período da monarquia nos livros de Samuel. Livro 1, 1 Samuel e Samuel 2.